Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos iniciar agora o terceiro bimestre, né? Vou começar a gravação das aulas do terceiro bimestre, né? Gravaremos aulas e exercícios, tá? Aulas teóricas e exercícios práticos resolvidos, tá? E agora a gente inicia, nessa aula nós iniciaremos o estudo sobre variável e incógnita, tá? Esses dois conceitos, eles aparecem com frequência na álgebra, né? E são representados geralmente por letras, tá? Apesar disso, variável e incógnita não significam a mesma coisa, tá? Então, uma variável ela pode assumir diferentes valores dentro de determinada situação, tá? Já a incógnita, ela, ela, ela representa um valor desconhecido, tá? Ela representa um valor que precisamos determinar, tá certo? Então, ao longo da aula, nós vamos observar problemas do cotidiano que podem ser representados por expressões algébricas, tá? E também por equações, tá? Nós também vamos aprender a identificar quando uma letra representa uma variável e quando uma letra representa uma incógnita, tá? Esse conteúdo ele vai ser importante porque para a gente compreender, para compreendermos, né, nas próximas aulas como construir e resolver equações polinomiais do primeiro grau, tá certo? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos trabalhar dois conceitos fundamentais, tá, da álgebra, que é a variável e a incógnita, tá? O primeiro objetivo será compreender a diferença entre esses dois termos, tá? Embora ambos sejam normalmente representados por letras, eles exercem funções diferentes, tá? Nas situações matemáticas. Nós também vamos resolver problemas, né? Que podem ser transformados em sentenças matemáticas, né? Com uma igualdade e uma operação, tá? Isso tudo num contexto no qual um dos termos é desconhecido, tá? E aí, ao final da aula, a ideia é que vocês consigam identificar quando que uma letra representa uma variável e quando que uma letra representa uma incógnita, tá? Então, a ideia é que vocês consigam identificar quando que uma letra representa uma quantidade que pode variar e quando representa um valor específico que precisa ser descoberto, tá certo? Vamos lá. Para iniciar, vamos analisar uma situação do cotidiano envolvendo o transporte público, tá? A tarifa de ônibus na cidade de São Paulo, que anteriormente custava R$ 5, passou para R$ 5,30, tá? Essa mudança de valor permite explorar situações matemáticas bastante comuns, tá? Então, podemos calcular, por exemplo, quanto uma pessoa gasta em um dia, em uma semana, em um mês, tá? Utilizando o transporte público, tá certo? Também podemos observar que esse gasto nem sempre é o mesmo, tá? Ele depende da quantidade de viagens realizadas, tá? E é justamente essa relação entre valores que nós vamos explorar e que nos ajudará a compreender a ideia de variável, tá? Então, no próximo slide, vamos utilizar essas informações para resolver algumas situações envolvendo o custo de transporte, tá? Vamos lá. Vamos aplicar a informação da tarifa em uma situação envolvendo um estudante que paga meia passagem, tá? Como a tarifa inteira custa R$ 5,30, a meia tarifa, correspondente à metade desse valor, ou seja, R$ 2,75 por viagem, tá? Para calcular o gasto diário, nós precisamos considerar ida e volta, tá certo? Portanto, o estudante utiliza 2 passagens por dia letivo, tá? Depois disso, nós podemos ampliar o cálculo para uma semana, né? Com 5 dias de aula, por exemplo, em seguida para um mês com 4 semanas letivas, tá? O ponto principal é perceber que o custo total depende da quantidade de dias, tá? Assim,
Para encontrar o gasto, nós multiplicamos o valor utilizado por dia pelo número de dias considerado, tá certo? Vamos conferir a resolução então. Como é que ficaria? Como o estudante paga meia tarifa, cada passagem custa R$ 2,75, tá? 65 centavos, tá? Considerando ida e volta, o gasto diário é de R$ 5,30, tá? Então, em uma semana, com 5 dias letivos, o resultado é R$ 26,50. Ou seja, eu tenho aqui os 5,30 multiplicado, obviamente, por 5 dias, tá certo? Então tá aqui, beleza. Em uma semana com 5 dias letivos, então nós temos R$ 26,50, tá? Em um mês serão 20 dias letivos. Logo, o gasto será de 5,30 vezes 20, ou seja, R$ 106. Tá? E em 4 semanas, basta multiplicar o valor gasto por dia pelo número de dias. Tá? Em uma semana, com 5 dias letivos, são 5 dias. Tá? Em 4 semanas, nós temos 20 dias letivos. Então, multiplicamos R$ 5,30 por 20 dias, obtendo R$ 106. Tá? Então, nós percebemos aqui uma regularidade. Tá? Para calcular o gasto total, basta multiplicar o valor gasto por dia pela quantidade de dias. Tá? Essa relação ela será importante para entendermos como que uma quantidade pode variar em função de outra. Tá certo? Beleza, agora vamos ampliar a situação e analisar o gasto de um trabalhador com transporte público. Tá? No primeiro item, nós precisamos calcular o valor de uma viagem ida e volta. Cada passagem custa R$ 5,30, tá? Então devemos considerar 2 passagens, a ida e a volta, obviamente. Tá? No segundo item, a escala de trabalho é 6 por 1. Isso significa o quê? Que a cada 7 dias a pessoa trabalha 6 e descansa 1. Tá? Então, em um mês de 30 dias, nós precisamos determinar quantos dias serão efetivamente trabalhados, tá? E depois calcular o total de passagens e de volta. No terceiro item, nós queremos descobrir quantas viagens podem ser feitas com R$ 180, tá? Nesse caso, nós dividimos o valor disponível pelo preço de uma passagem e consideramos apenas a quantidade inteira de bilhetes que pode ser comprada, tá certo? Por fim, no quarto item, nós utilizaremos o gasto mensal encontrado anteriormente para calcular o quê? O custo acumulado durante 10 meses. Tá? Então, observem que, em todos os casos, o valor total ele depende da quantidade de viagens e do número de meses considerados. Tá certo? Vamos para a resolução, então? A resolução é o seguinte. Primeiro, vamos conferir os 2 primeiros cálculos. Tá? Como cada passagem custa R$ 5,30, uma viagem de ida e volta exige 2 passagens. Assim, nós multiplicamos 5,30 por 2 e encontraremos R$ 10,60. Tá certo? Beleza, então tá aqui a minha continha. Tá? Agora, analisando a escala 6 por 1, nós temos 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso a cada período de 7 dias. Tá? Em 28 dias, esse ciclo ele se repete 4 vezes. Tá? Portanto, o trabalhador ele atua durante 24 dias e descansa 4 dias. Tá? Como o mês considerado tem 30 dias, restam mais 2 dias que também serão de trabalho. Assim, o total é de 26 dias trabalhados. Tá? Como são necessárias 2 passagens por dia, tá? Uma para ir e outra para voltar, o trabalhador utilizará 52 bilhetes. Tá? Então, multiplicando 52 por R$ 5,30, nós vamos obter um gasto mensal de R$ 270
5,60, tá certo? Então aqui está tudo que eu disse e a continha aqui no final. 5,30 vezes 52 igual a 275,60, tá certo? Beleza, então, vamos em frente, tá? Agora vamos concluir os dois últimos itens, tá? Para descobrir quantos bilhetes podem ser comprados, com R$ 180, no caso, que foi o saldo que eu tinha disponível, eu posso dividir esses 180 pelo preço da passagem, tá? Tá certo? Então dividimos o valor disponível pelo preço de cada passagem. Como cada bilhete custa R$ 5,30, R$ 5,30, é possível comprar 33 bilhetes completos, tá? Então, multiplicando 33 por R$ 5,30, temos R$ 174,90. Portanto, ainda restam R$ 5,10 de troco, tá? No último item, nós já sabemos que o trabalhador ele utiliza 52 bilhetes por mês, tá? Em 10 meses, por exemplo, nós multiplicamos 52 por 10 e obtemos 520 bilhetes, tá? E aí, por fim, nós multiplicamos 520 por 5,30, né? E o gasto total será de R$ 2.756, tá certo? Beleza, então, tá bom? Então temos aqui a conta completinha e mais uma vez nós percebemos que o valor total ele depende da quantidade de bilhetes utilizada, tá? Beleza, então, vamos em frente, tá? Agora vamos organizar as informações em uma tabela, tá? Essa tabela, ela relaciona duas grandezas, tá? A quantidade de bilhetes, tá certo? E o valor total a pagar, tá? Como cada bilhete custa R$ 5,30, o valor pago, ele aumenta conforme aumenta a quantidade de bilhetes, tá? Então, por exemplo, para 2 bilhetes, nós multiplicamos R$ 5,30 por 2, tá? Obtendo R$ 10,60, está certo? Tá? Parem o vídeo, pensem, tá? Exercitem, tá? E cheguem a essa mesma conclusão, tá ok? Por exemplo, para 2 bilhetes, nós multiplicamos R$ 5,30 por 2, obtendo R$ 10, R$ 10,60, tá? Com R$ 50, nós podemos comprar 9 bilhetes. Por quê? Porque 9 vezes R$ 5,30 resulta em R$ 47, né? R$70. Ainda sobraram R$ 2,30. Agora, vamos representar essa relação de forma algébrica, tá? Se chamarmos de N a quantidade de bilhetes e de V o valor total a pagar, nós podemos escrever que V é igual a 5,30 vezes N. Faz sentido, não faz? Nessa expressão, N ele pode assumir diferentes valores. Por isso ele representa uma variável, tá? O valor de V, ele também varia de acordo com a quantidade de bilhetes escolhidas, tá certo? Beleza, então, tá? Agora vamos organizar os conceitos principais dessa aula, tá? Uma expressão algébrica é o quê? É uma sentença matemática formada por números, letras e operações, tá? Uma expressão algébrica é uma sentença matemática formada por números, letras e operações. Por exemplo, na expressão 5,30 ou 5,3 vezes D, nós temos um número, uma letra e uma multiplicação, tá? Quando duas expressões algébricas são ligadas por um sinal de igualdade, nós temos o quê? Nós temos uma equação, tá? Equação. Ele é ligado por um sinal de igualdade, tá? Em uma expressão algébrica, a letra é chamada de
variável. Por quê? Porque ela pode assumir diferentes valores, ou seja, os valores podem variar, tá? Já em uma equação, a letra que representa um valor desconhecido é chamada de incógnita, né? Incógnita. Eu não conheço aquele valor. Variável, aquele valor pode variar, tá? Portanto, embora variável e incógnita sejam normalmente representadas por letras, elas não têm exatamente a mesma função, perceberam? Então, a variável ela pode assumir diferentes valores, enquanto a incógnita representa um valor específico que nós precisamos descobrir, tá certo? Beleza, então. Vamos retomar a situação inicial do gasto com transporte. Tá? O cálculo ele segue sempre a mesma regra, ou seja, nós multiplicamos o valor gasto por dia pela quantidade de dias. Tá? Se representarmos o valor gasto pela letra G, tá, e o número de dias pela letra D, nós podemos escrever que G, né, ou seja, gasto, é igual a 5,3 vezes D. Não podemos? Podemos, não podemos? Podemos, né? Então anotem isso aí. Então a expressão 5,3 vezes D é uma expressão algébrica, tá? Por quê? Porque ela combina um número, uma letra e uma operação. Nela, a letra D representa uma variável, já que pode assumir diferentes valores, diferentes números de dias, tá? Quando nós escrevemos a igualdade, G é igual a 5,3 vezes D, nós temos uma equação que relaciona duas quantidades, tá? Se os valores de G e D ainda não forem conhecidos, essas letras podem ser tratadas como incógnitas, tá? Quando uma delas é conhecida, nós podemos calcular a outra. Por exemplo, se D é igual a 10, então nós podemos dizer que G é igual a 5,3 vezes o meu D, que é 10, tá certo? Que é igual a 53, tá? Portanto, 10 dias, tá? Em 10 dias o gasto será de R$ 53, conforme temos aqui no próximo slide. Tá? Então, vamos aplicar os conceitos de variável incógnita, expressão algébrica e equação em afirmações simples, tá certo? A proposta é analisar cada frase e decidir se ela é verdadeira ou falsa, tá? Para isso, nós precisamos observar se estamos diante de uma expressão algébrica, tá? Nós vamos fazer isso no slide seguinte, tá? Quando é apenas uma expressão algébrica, a letra representa uma variável. Quando há uma igualdade, nós buscamos descobrir um valor específico, tá? Então, a letra passa a atuar como uma incógnita, tá? Também é importante substituir os valores quando necessário. Por exemplo, se uma expressão depende de n e o enunciado informa que n vale determinado número, nós podemos calcular o resultado substituindo esse valor, tá certo? Então, o objetivo desse exercício é evitar uma confusão comum, tá? Que é pensar que toda letra é sempre uma incógnita, tá? E, na verdade, o papel da letra depende do contexto no qual ela aparece, tá certo? Beleza, então vamos lá. Vamos verificar as respostas, tá? Primeira afirmação, ela é o quê? Tá? Uma expressão algébrica pode ser formada apenas por letras? Pode, não pode? Tá? Então, uma expressão algébrica pode ser formada apenas por letras, como x mais y, por exemplo, desde que haja uma relação matemática entre elas. Tá? A segunda é o quê? A igualdade V igual a 5 vezes n é uma equação com duas incógnitas? O que vocês acham? É verdadeira, né? Por quê? Porque a igualdade envolvendo duas letras pode ser entendida como a equação com duas incógnitas, tá? E a terceira, tá? O que a terceira diz? Em uma expressão algébrica, a letra representa uma variável, tá? Então, na expressão algébrica 5 vezes n, a letra n representa
uma incógnita, tá? Então é falsa, tá? Por quê? Porque ela representa uma variável, tá certo? Tá? Então a ideia de incógnita aparece quando temos uma igualdade e buscamos descobrir um valor específico, tá? Na expressão 50 é igual a 5 vezes n, a letra n é uma incógnita cujo valor corresponde a 10, tá? E aí, o que vocês acham? Tá? É verdadeira. Por quê? Porque a igualdade permite determinar o valor da letra n. Tá? E a quinta? A quinta. Na expressão algébrica 7xy mais 5, existe apenas uma variável. Tá? A quinta é falsa. Por quê? Porque há duas letras, né? Há duas letras diferentes. 5 vezes y. Tá? E a última? Na expressão v igual a 5 vezes n, quando v é igual a 200 e n é igual a 4, é verdadeiro ou falso? Tá? A última também é falsa, tá certo? Por quê? Porque para verificar, basta substituir o valor informado na expressão e calcular. Então, o resultado obtido não corresponde ao valor apresentado na afirmação. Tá? Esse tipo de análise ajuda a entender que o significado da letra depende da estrutura matemática em que ela aparece. Tá certo? Então, vamos aqui para o slide com as alternativas preenchidas. Tá certo? Beleza, anotem aí no caderno, façam no caderno antes de verem o resultado. Tá? Isso é importante para que vocês consigam aprender. Tá? Então, a gente encerra a aula aqui reforçando a diferença principal. Né? Variável aparece em expressões que podem assumir diferentes valores. Incógnita aparece em equações quando buscamos descobrir um valor desconhecido. Tá certo? Tá? Beleza, e aí eu tenho aqui duas questões para encerramento. Né? Ele pergunta aqui, na expressão algébrica 7, na expressão algébrica 7x mais 9, a letra x representa uma incógnita, tá? E aí uma outra questão aqui, a igualdade 72 mais 7x igual a y é uma equação com duas incógnitas? O que vocês acham? Aqui é o seguinte, né? Quando a gente olhar para a primeira, a resposta é não, tá? Como nós temos apenas uma expressão algébrica, sem sinal de igualdade, a letra x representa uma variável, tá? Agora, a igualdade 72 mais 2x igual a y, nós temos uma equação com duas incógnitas, tá certo? Sim, né? Nesse caso, há uma igualdade relacionando as duas letras, ou seja, x e y. Se os valores ainda não forem conhecidos, essas letras podem ser tratadas como incógnita. Tá? Uma solução possível seria x igual a 0 e y igual a 72. Por quê? Porque substituindo x por 0, nós temos 72 mais 2 vezes 0, que é igual a 72. Tá certo? Então, reforçamos mais uma vez, né, a diferença principal. Variável aparece em expressões que podem assumir diferentes valores. Incógnita aparece em equações quando buscamos descobrir um valor desconhecido. Tá certo? Por hoje é isso. Até mais, pessoal.